Fala galera, G4 na área, estamos aqui para falar sobre alguns assuntos importantes, sobre alguns temas interessantes do nosso direito previdenciário. A gente resolveu criar esse Pílulas do G4 para que todo mundo aí possa conhecer um pouco mais esse trabalho e também interagir conosco e ter o entendimento de algumas questões que são fundamentais. E hoje a gente quer trabalhar um tema muito bacana, que é um tema muito difícil, espinhoso. A maioria dos advogados tem dificuldade. Aliás, eu já vou te perguntar aqui, é difícil fazer subir um recurso para TNU? É difícil fazer subir um recurso para TRU, famosa TRU e TNU? É difícil fazer? Como é que tem sido a tua atuação no segundo grau ou a partir do segundo grau de jurisdição, especialmente nos juizados especiais? Eu conheço gente que tem um verdadeiro bloqueio com esse tipo de trabalho, que nem quer começar, que chega e já liga para o cliente depois do acordo do segundo grau e diz, perdemos o processo. Aliás, aí o Fernando pira, né? O Rubim pira aqui. Tem gente que diz assim, já ligo para o cliente para dizer que ó, o gato subiu no telhado e de lá ele não desce mais, só desce duro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento porque tem saída. Se a gente souber fazer, tem saída. E aqui, a vantagem. Qualquer um de nós pode aprender a fazer sem ter uma sacada genial. Qualquer um de nós consegue aqui, sem fazer grandes esforços e aqui eu falo esforços de atuação direta na turma nacional, conhecer os juízes, conhecer os assessores, desde que a gente consiga aplicar tecnicamente aquilo que é necessário, a gente consegue fazer subir. E aí o conhecimento de algumas coisas que talvez ninguém acesse aqui, não porque é inacessível, mas porque sequer se deu conta disso, alguns conhecimentos bem específicos, como questões de ordem da TNU, como súmulas da TNU, como regimento interno da TNU. Esses três elementos aqui de conhecimento, eles podem transformar a tua advocacia de segunda e terceira instâncias nos juizados especiais. Ah, o juizado especial é um horror. É, mas também é um horror a forma como a gente trabalha nele. Então, a gente precisa melhorar isso. E aí eu já conto com os meus processualistas aqui, porque a gente tem os nossos processualistas aqui de estimação, e aí eu falo do Fernando especialmente, mas também falo do próprio Anderson, e claro, o Triquês, que é um processualista administrativo, mas também tem todas as ferramentas do processo civil. Como é que a gente faz para subir um recurso para TNU, Fernando? Diz aí para nós, conta para nós como é que a gente faz. E depois disso, tenho certeza que a gente vai receber muito feedback aí. Muito bem, muito boa a introdução aí do Márcio com relação a essa dificuldade dessa transição para o segundo para o terceiro grau. Esse é o cenário que a gente está trabalhando aqui, não é, pessoal? E ninguém disse que é fácil subir um recurso, mas nós temos que seguir determinadas regras processuais, especialmente determinadas questões de ordem da TNU que nos ajudam a justamente fazer esse enfrentamento, né? E eu gostaria, então, de chamar para o debate o Anderson e o Alexandre também, com algumas dessas questões de ordem, e eu começaria pegando o gancho aí do Márcio, quando ele falou de TNU, mas também de TRU, de Turma Regional de Uniformização, para dizer que a gente pode até interpor os dois recursos simultaneamente, quando eu tenho divergências, né, jurisprudenciais. Aqui eu tenho um dissídio jurisprudencial, para falarmos aí da expressão que a gente usa lá no procedimento comum para fazer o recurso especial, que não existe aqui nos juizados e é substituído justamente por essas figuras, que é o incidente de uniformização, a turma regional e ou a turma nacional, para falar dessas primeiras duas questões de ordem da TNU, que são as questões de ordem número 32 e número 28, que justamente trabalham com a possibilidade, chama atenção aí, gente, atenção que estamos acompanhando, questões de ordem, repito, 32 e 28 da TNU, que tratam, então, da possibilidade de eu interpor simultaneamente um pedido de uniformização nacional e regional. Tá? E dentro, evidentemente, dessa hierarquia, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à turma regional. Mas eu tenho uma divergência, então, dentro da minha região, e também eu posso ter uma divergência para fora com outras entendimentos de outras turmas regionais que possam suscitar aí a formação de um incidente ATNU. Como é que tu examinas, Anderson, essa possibilidade da interposição simultânea de recurso a TNU e a TRU?
Galera, isso aí é muito importante, porque no momento que a gente prepara o nosso recurso, lembrando que da TRU, por exemplo, nós estamos no Rio Grande do Sul, para recurso, para TRU, nós temos que ter acordo de Santa Catarina ou do Paraná, e para TNU, qualquer acórdão que não seja da região a qual eu pertenço, tá? Então, como a gente vem manejando no escritório, quando eu tenho recurso, eu encontro um acórdão paradigma, tanto da TRU quanto da TNU, no momento que eu vou interpor os recursos, eu interponho eles no mesmo momento. Eu crio um evento para a TRU e no evento seguinte para a TNU, mas um na sequência do outro. Não deixem para manejar ele no dia seguinte, tá? Porque a questão de ordem diz que tem que ser no mesmo momento. Nada impede de eu interpor um recurso para a TNU após a decisão do acórdão da TRU. Isso está no regimento interno da TNU. Então, se a TRU ela tiver uma decisão contrária a um posicionamento firmado da TNU ou contra uma súmula da TNU, eu posso interpor o recurso da TNU após a TRU se pronunciar a respeito da nossa matéria. Alexandre, conta para nós aí qual é o teu segredo. Qual é o teu segredo? Então, eu acho que isso ficou muito bem delimitado no Café da Manhã com o G4 de hoje. Aqui a gente está trazendo, né, um pouco do que a gente tratou. Eu acho que existe uma palavra de ordem nessa matéria, que é o método, né, a técnica, como o Márcio referiu. Né? É fundamental que a gente trate os recursos para TRU e TNU e também o acesso aos tribunais superiores, aqui o STJ, eventualmente até o STF, com uma técnica realmente que envolve, né, a programação da tese. Então, desde a petição inicial, eu preciso estar trazendo as questões que estão sendo discutidas nos tribunais com relação ao assunto que eu estou invocando. Então, por exemplo, se eu vou levar ao tribunal uma discussão envolvendo pensão por morte, eu preciso, na petição inicial, já compreender o que está resolvido no ambiente da jurisprudência e o que não está resolvido. Né? Então, uma pensão por morte, união estável, está resolvido? Como é que é a questão do temporal da união estável? Ela já está resolvida, não está resolvida? E todas as demais questões envolvendo aquele benefício. O mesmo vale, evidentemente, para o auxílio-reclusão, o mesmo vale para a aposentadoria especial, o mesmo vale para a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria híbrida, aposentadoria por idade. Então, eu preciso, sim, né, ter esse método. Né? Na minha petição inicial, eu já preciso delimitar, inclusive com a abertura de espaços específicos na peça. Itens, né? Itens, como o Anderson bem demonstrou no café hoje para os colegas que nos acompanharam, né? Itens específicos tratando aquilo que é discutível e o que não é discutível. Isso tem nome, isso é pré-questionar, isso é discutir a matéria desde o princípio, né? Aí eu vou ter uma sentença que certamente já vai trazer as principais questões. Se eventualmente não trazer, eu posso atacar via embargos de declaração, para justamente deixar isso claro. Isso vai facilitar a delimitação do meu recurso para a turma recursal, e eu também tenho controle via embargos de declaração do acórdão da turma recursal, caso ela não acompanhe a minha técnica e o meu método, né? Caso 3 magistrados não acompanhem a minha técnica na segunda instância, e isso vai facilitar, Márcio, sobremaneira, a feitura do incidente. Né? Boa parte dos problemas envolvendo os incidentes se dão porque os advogados lembram dessa possibilidade quando tem a perda do direito na segunda instância e resolve usar o incidente como uma terceira instância recursal para devolver toda a matéria de processo e matéria fática também, o que é vedado, nós sabemos, né? Lá na TRU e TNU. E esse não é o papel desses tribunais. Exato. Então, por isso... Desculpe, Alexandre. O grande método é esse, né? O grande método é ajuizar a ação, já procurando, dentro de uma ideia de cooperação, trazer para o juízo os principais aspectos envolvendo a tese. Perfeito. Eu acho que é por aí. Perfeito. Por isso, Márcio, a importância de conhecer a questão de ordem número 22 da TNU, que acaba sendo a mais importante, no meu modo de ver, e com toda certeza o Fernando concorda comigo, que diz o seguinte:
é possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma. Então, esse é o ponto, né? Trabalhar a petição da forma como o Alexandre dispôs, tá? Para cumprir os requisitos que o Fernando sempre defende, tá? O acórdão paradigma, Márcio, ele tem que ser com similitude fática e jurídica ao acórdão recorrido. Senão, o processo não sobe, Fernando. Aliás, são 41 questões de ordem, se não me engano. Gente, rapidinho. Em uma horinha ali, meia horinha, vocês já leram, pelo menos entenderam algumas dessas questões de ordem, e é uma leitura bem rápida de fazer. Claro, se quiser aprofundar cada questão de ordem, vai ter um julgamento por trás, a gente vai conseguir entender, mas são verbetes, como se fossem verbetes sumulares, né? São verbetes. E assim, eu sei que o Fernando ainda quer falar, e tem toda a propriedade para isso, mas aqui, ó, as questões de ordem fundamentais, as súmulas, porque às vezes eu tenho, na própria súmula, né, o paradigma que eu quero enfrentar, contrariou a súmula da TNU. E assim, ó, sobre paradigma, o cotejo analítico do paradigma, eu tenho que mostrar essa similitude fática e jurídica. E eu tenho que mostrar que o meu caso é aquele. Então, não adianta, galera, não adianta pesquisar ementa de acórdão. Não é aí que está a questão, principalmente para a TNU, né? Que eu tenho que juntar o acórdão paradigma inteiro para a TNU. Gente, tem que ler o acórdão paradigma e fazer o cotejo analítico com a fundamentação do acórdão. E isso, aliás, aqui, só porque o Triquês falou do área G4, o que a gente tem observado é muito, muito interessante dentro da área G4. Estamos com quase 300 colegas ali dentro, e o pessoal troca paradigmas. Porque como a gente tem gente do Brasil inteiro, né, a gente tem gente de todas as regiões, o pessoal troca paradigmas. Então, assim, quem é que tem um paradigma? Olha, eu acho que eu tenho. Aí foi aqui na turma recursal local, pegou. E, aliás, aqui já fica uma dica, que é quase uma barrigada minha aqui, mas é real, porque eu já passei por isso algumas vezes. Se vocês não encontrarem um paradigma, procurem na turma recursal de Sergipe. Sempre encontra alguma coisa lá. É impressionante o que acontece nas turmas de Sergipe. Sempre tem um paradigma lá para uma matéria que vocês estejam enfrentando e que, não encontrei em lugar nenhum. Lá vocês vão encontrar. E se tem um paradigma de região diversa, eu tenho, em tese, recurso para TNU. Né? Fernando? Isso, não, só para... Ó, o Fernando caiu, é muito peso na informação. O Fernando acabou caindo aqui do nosso vídeo. Mas, gente, basicamente, eu acho que era isso. A gente queria dar esse recado para vocês, desejar para vocês aí um ótimo dia de trabalho, dias de trabalho até o recesso. Depois descansem, por favor, parem, deem um tempo, né? Deem um tempo. E, ó, 2021... volta com tudo, G4 sempre na área, a gente vai estar com muita novidade aí, e principalmente para dentro da área G4, para quem está dentro, mas também para fora, para quem ainda não entrou. É isso aí? Valeu então, pessoal. Um abraço. Valeu, G4. Até a próxima.